Viver Bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Muito bom dia a você que nos acompanha, a você que acompanha ao Viver Bem todos os sábados aqui na tela da SIC TV. Estamos começando mais um programa e hoje dedicado a elas, às mulheres, porque o tema interessa bastante a todas nós, né? Queremos passar um dia ou já estão passando por esta fase, a menopausa. Muitas mulheres, elas temem esta fase da vida, mas não tem como escapar dela, né? Na menopausa, nós iremos passar, eu digo iremos passar porque a menopausa, ela normalmente acontece depois dos 45. Por mudanças como o ganho de peso, a fome aumenta, o gasto energético diminui e a composição do corpo também muda. Mas o que leva o público feminino a encarar este momento, a vivenciar este momento? Nós recebemos aqui mais uma vez o Dr. Carlos Maiorquim para explicar tudo isso. Dr. Carlos, venha conosco para falar sobre este momento. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Vamos ao nosso plasma, inclusive, para começar mostrando quais são os sintomas, porque as mulheres temem a menopausa, né, doutor? Elas chegam se queixando deste período no seu consultório? Realmente, é uma fase mais onde a mulher começa a se sentir sintomas que antes não passou por isso. E como é uma fase nova, tudo que é novo realmente deixa elas apreensivas. Causa uma insegurança, né? Muito, muito grande. Para a gente começar explicando a menopausa, vamos começar então pelos sintomas, doutor. Certo. A fertilidade fica zero durante a menopausa. Na realidade, praticamente zero. O que a gente não pode assegurar 100% que no início da menopausa, ou seja, quando ela inicia o processo climatério, ela não pode ter ovulação. Pode, em alguns casos, sim, ocorrer ovulação, que é o que a gente ouve que pacientes com 48, 49 anos engravidaram, tá? Mas realmente a fertilidade, ela diminui drasticamente após o climatério. Interfere também na relação sexual, no contato íntimo da mulher, já que há uma secura vaginal, a lubrificação, ela vai caindo? Com certeza, não somente a secura vaginal, mas a diminuição da libido pela não produção hormonal dos ovários que entraram em falência, tá? Então, consequentemente, a não produção de estrogênio e progesterona faz essa secura vaginal. Não só vaginal, secura da pele, tá? Secura da cavidade oral e nós vamos ver aqui sudoreses, ondas de calor, tudo é pela falta de hormônio. Certo. Inclusive, quando nós falamos desses suores noturnos, doutor, aquela famosa expressão de quando vemos a colega com o calor numa sala, que tem uns que estão com frio, outros com calor, está na menopausa? É por isso? Exatamente isso. O que acontece é o seguinte, como não tem produção de estrogênio, há um desequilíbrio, tá, no cérebro, no local onde onde mantém a temperatura corporal. Então a paciente está num ambiente super gelado e ela vem e sente uma onda de calor muito grande. E isso atrapalha muito o quê? O sono dela, porque ela está à noite, o marido está lá com o edredom, o ar-condicionado no 16, tá? E de repente ela se descobre com calor imenso. Isso demora em torno de 4 a 5 minutos, depois ela volta a ter frio de novo, cobre novamente. Daí 1 a 2 horas, descobre de novo. Ou seja, a qualidade do sono fica péssima. Temos outros sintomas também da menopausa, entre eles na tela, então, problemas urinários. Por quê, doutor? A secura vaginal, tá? A mucosa. Vagina fica seca. A mucosa da bexiga também fica seca. Ou seja, a bexiga que tem que ser elástica para suportar lá 300, 400 ml de urina, tá? Ela fica seca pela falta de hormônio e acaba suportando 50, 80 ou até menos. E aí faz com que essa paciente levante várias e várias vezes para ir ao banheiro, tá? E como a mucosa fica ressecada, às vezes ela sente dor ao urinar.
e sobra tudo pra gente, né? Porque temos até mudanças no humor. A mulher sofre com as mudanças no humor na TPM e ainda sofre na menopausa. Exatamente. As mudanças do humor é justamente por não dormir direito, a libido baixa, ressecamento vaginal, tá? Então, a vida social dessa paciente, ela vai ficando pior cada vez que vai passando ou vai ficando mais próximo e depois na menopausa. Ainda há dificuldade na aprendizagem e no foco, doutor? Sempre é uma coisa leva a outra, né? Se você não consegue dormir muito bem à noite, no outro dia há dificuldade em focar em fazer determinadas tarefas. Agora, doutor, por que essas mudanças ocorrem no corpo da mulher? O que leva ela a esse processo de menopausa? Veja bem, Renata, a mulher, ela nasce com um período pré-determinado para reproduzir. Quando o período de reprodução dela chega ao final, tá? É quando os ovários estão em falência, ou seja, parou de reproduzir, é como se ela não já funcionasse mais adequadamente via hormonal. Com essa falta de hormônio, consequentemente, tem esses sintomas todos do climatério. Nós preparamos uma espécie de linha do tempo da menopausa para o senhor detalhar e a gente entender um pouquinho mais, porque há várias fases. Mas a partir de quantos meses, doutor, sem menstruar, que podemos considerar que a mulher de fato entrou na menopausa? Veja bem, essa linha aqui, infância, menarca. A menarca hoje em dia, ela pode iniciar até com 8 anos de idade, tá? Então, se a sua filha menstruou com 8 anos de idade, ela está dentro de um padrão aceitável hoje pela literatura médica. Antigamente, as mulheres relatam, mas eu menstruava com 12, 15, tá? Nós temos um período, em média, de 35 anos entre a primeira menstruação, que é a menarca, e a última menstruação, que é a menopausa. É uma média. Tem pacientes que pode ser um pouco antes, um pouco depois. Porém, o que acontece? A menopausa seria a última menstruação. Pacientes, por exemplo, com 45 anos, que menstruaram aqui pela última vez e tem mais ou menos 4 ciclos sem menstruar, a gente considera como já menopausada, tá? Ou no climatério. Porém, pacientes com menor idade, 35, 36 anos, que faz amenorreia, você investiga outras causas hormonais, não achando, ela é caracterizada como menopausa precoce. Muito bem, estamos falando da menopausa. Atenção, mulheres acima dos 45 anos. Você vai chegar nessa fase, ou já chegou, né? Detalhes que você confere daqui a pouquinho, depois do intervalo, que é bem breve. Nós voltamos em instantes. Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre a menopausa, uma fase da vida em que todas as mulheres irão passar. Nenhuma exceção, né, doutor? Não tem como não passar pela menopausa. Infelizmente não, todas passarão. E há pouco nós mostramos uma linha do tempo que explicava um pouquinho mais sobre este avanço das fases. O doutor, inclusive, explicou, detalhou que normalmente 35 anos depois da primeira menstruação, né, doutor, que pode ocorrer a menopausa, mas não é uma regra definitiva. Não é uma regra de cálculo. Isso. Aí, doutor, nesta fase aqui em que as mulheres se encontram na menopausa, há ainda outros problemas que incomodam o corpo da mulher, né? Incomoda até a autoestima, porque a mulher, ela acaba ganhando um pouquinho mais de peso, principalmente na região do abdômen. A pele já não sustenta mais, que aparece mais a queda nos seios. Também está relacionada a essa queda da produção hormonal? Infelizmente, é todo um processo da queda da produção hormonal e da transformação do organismo feminino. Começando aqui de trás para frente, diminuição do tamanho dos seios, tá? A mama feminina ocorre uma transformação. O tecido mamário vai se transformar em tecido gorduroso. Por isso que a mama fica menos túrgida e mais pendular, né?
popularmente caída, infelizmente, tá? É pela diminuição dos hormônios e a transformação do tecido. Quando os ovários param de produzir os hormônios que são progesterona, testosterona, estrogênio, também pode ocorrer queda de cabelo. Não é regra. E o ganho de peso, tá? Principalmente a gente chama de centrípeta, ou seja, na região do centro da mulher, tá? Da abdômen, né? Nessa região, faz com que nessa fase ocorra um aumento do risco cardiovascular nas mulheres. Certo, vou convidar o senhor para sentar um pouco, doutor Carlos. Vamos lá. Para a gente explicar essa questão dos hormônios. Quando a gente fala na menopausa, há uma queda? Sim. Ou simplesmente a mulher para de produzir o hormônio que está relacionado diretamente a esse período? Ela começa a diminuir a produção e chegando a Ela chega numa fase que não produz mais esse tipo de hormônio. Nenhum tipo. E aí, em alguns casos, é necessária a reposição? Sim, a reposição hoje em dia é considerada como uma melhora na qualidade de vida dessas pacientes. Por que uma melhora na qualidade de vida das pacientes? Todos aqueles sintomas que nós vimos, eles vão diminuir ou vão desaparecer, tá? Então, o fogacho, que é o calor, a insônia, a secura na pele, a diminuição da lubrificação, a ausência da libido, isso vai ser revertido com a reposição hormonal. Falando em reposição hormonal, quando ela é realmente necessária. O doutor já está explicando aqui que ela pode melhorar os sintomas, devolver qualidade de vida às mulheres. E a gente se aprofunda um pouquinho mais neste tema agora aqui no Viver Bem. Hormônios. Se a gente juntasse todos em um potinho, não daria nem 10 ml. Mas a gente sabe que eles mexem com tudo. E quem já entrou na menopausa, que o diga. A reposição hormonal alivia os sintomas. Mas será que ela realmente é segura? A menopausa a gente tem que encarar como um fenômeno natural que vai acontecer com toda mulher que chega na idade. É muito calor, mesmo com ar-condicionado, transpiro muito, calor nessa região, muita irritação, assim, é aquela coisa de você ouvir um oi e você querer não ouvir aquela voz, aquele oi, mas que você quer montar em cima e matar, sabe, fuzilar. Ela não é obrigatória a reposição hormonal. Isso vai depender se a paciente tem sintomas, se ela tem desconforto por estar passando por aquele momento e deve ser conversado com o médico. A gente já mora numa região muito quente, mas aí você coloca 2 vezes mais esse calor. Aí chega a parte do frio, porque quando você não está com calor, você está com frio. O corpo esquenta. Eu parei de fumar e a irritação veio, né? A ansiedade. Então, assim, eu ganhei peso. Ganhei cerca de entre 5 a 7 quilos nos últimos, um ano e meio. Porque você fica muito ansiosa. Tudo te irrita. E para mim, a minha irritação, eu tenho que comer. Geralmente, a mulher entra na menopausa em torno dos 45 aos 55 anos. Então, o momento ideal para reposição hormonal é aquele momento que não ultrapassa 5 a 10 anos entre a parada da menstruação. O teu corpo, ele, querendo ou não, transforma. Você ganha peso muito rápido, é impressionante. O corpo, ele passa por uma transformação absurda. Quando a reposição hormonal está bem indicada, né, se a paciente não tiver nenhuma contraindicação e ela tiver muitos sintomas, realmente a terapia de reposição hormonal, que é a terapia hormonal da menopausa, melhora muitos sintomas, melhora a qualidade de vida, pode melhorar os fogachos dela, vai melhorar os sintomas, a facilidade que ela tem para ter as relações sexuais, vai diminuir a chance dela ter osteoporose, né? Então tem vários benefícios quando ela é bem indicada e quando ela é indicada no tempo certo de fazer. O fato de eu não sentir esse calor, só ouvir as pessoas falarem, a gente acha que é exagero, mas não é exagero. Só quem passa realmente sabe. Você acordar mesmo com o ar-condicionado ligado de noite, transpirando, como se, sabe, você tivesse coberta e não tivesse ar-condicionado nem ventilador, é horrível. Não tem coisa pior.
a gente percebeu que a reposição hormonal, ela devolve qualidade de vida, mas toda mulher que entra na menopausa pode fazer a reposição hormonal, doutor? Olha, nem todas podem fazer reposição hormonal. Por que nem todas? Pacientes com câncer de mama é contraindicada a reposição hormonal. Então, essas pacientes, infelizmente, elas vão passar os sintomas da menopausa sem poder fazer muita coisa. Porém, pacientes que não tenham nenhuma patologia que impeça a reposição hormonal, essas sim vão se beneficiar extremamente de forma positiva da reposição hormonal. Lembrando que não é só tomar o comprimidozinho de hormônio e você vai sair tranquila, né? Você tem que manter a sua atividade física, você tem que manter uma alimentação saudável, tá? E manter uma rotina bem específica, diária ou mensal ou anual. Porque senão o que acontece, Renata? Eu tomei o comprimido e eu engordei, tá? Ela engordou porque ela tomou o comprimido, volta a ter uma qualidade de vida melhor, vai ter mais uma alimentação melhor e vai acabar ganhando peso se não fizer atividade física. Muito bem, pausa rápida no nosso programa. Daqui a pouquinho nós voltamos falando um pouquinho mais sobre a menopausa. Você de casa, não saia daí. Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa hoje dedicado às mulheres sobre a menopausa. Mas daqui a pouquinho eu vou perguntar para o doutor também se os homens enfrentam todos estes problemas, né? Conhecemos a andropausa, mas não sabemos se a situação, se ela é semelhante. Doutor, os homens sofrem tanto quanto as mulheres? Infelizmente não, né? A andropausa, ela existe, ela acontece no homem geralmente aos 55, 60 anos de idade, só que com sintomas muito menores do que a menopausa. Doutor, vimos há pouco um pouquinho mais sobre essa questão da reposição hormonal, mas quando a mulher faz todo esse acompanhamento, há efeitos colaterais, ela resgata a sua qualidade de vida por um lado, mas o uso desses hormônios pode trazer efeitos colaterais? Pode sim, Renata. Alguns efeitos colaterais existem na reposição hormonal. A principal queixa no consultório diário é que quando ela inicia a reposição hormonal, ela começa geralmente com mastalgia, ou seja, as mamas ficam mais sensíveis. Por quê? Aonde que existem receptores no organismo feminino para os hormônios da reposição? Mamas, pele e pelvis, né? Então, são os locais onde a mulher na TPM também tem dores, ou seja, no pré-menstrual fica dolorido, as mamas ficam doloridas, o baixo ventre fica dolorido e a mulher às vezes reclama de uma sensação de inchaço, parece estar retendo líquido. Na reposição hormonal, ela pode também ter esses sintomas. A reposição ela começa quando o fluxo, quando a ovulação cessa de uma vez ou deve iniciar-se antes? A gente leva em consideração a sintomatologia. Tem pacientes que iniciam os sintomas do climatério ou da menopausa no pré-climatério, na pré-menopausa. Se esses sintomas forem muito intensos, a gente já começa a repor antes de ela entrar na menopausa definitiva. Existe menopausa precoce, assim como existe a puberdade precoce? Com certeza. Pacientes, principalmente fator genético, tá? Pode entrar na menopausa aos 30, 35, 32, tá? Eu tenho alguns casos no consultório de menopausa precoce com 30 anos de idade. Que aí você investiga toda a restante da cadeia hormonal e você percebe que tem um hormônio específico que chama-se FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que é produzido na hipófise, que estimula o ovário. Esse ovário, quando ele entra em falência, o hormônio da hipófise começa a subir, fica extremamente alto. Então, você fez esse hormônio, ele está alto, caracteriza como menopausa. Em casos assim, é realizado algum tipo de tratamento
para acessar essa menopausa precoce, ou tem que deixar o processo correr naturalmente? Geralmente o processo ele não tem retorno. Entrou na menopausa, ela vai ficar na menopausa para sempre. Doutor, sabemos que a menopausa ela não é uma doença, mas já percebemos que causa um desconforto, muda a qualidade de vida da mulher. Há meios, há alguma forma de prevenir, de estimular, deixar que esse processo ocorra de forma mais tardia? Infelizmente não, né? Porque é como se fosse um relógio biológico. A mulher ela tem um tempo de produção hormonal já pré-determinado para cada um. Então, por exemplo, se você menstruou com 15 anos de idade, teoricamente você vai ter 35 anos de período fértil, tá? Você poderia chegar aos 50, tá? E entrar na menopausa aos 50 anos. Se você menstruou com 10, você vai chegar aos 45 e assim por diante. Aí sim que entra a reposição para melhorar a qualidade de vida. Lembrando que antes de fazer reposição tem que procurar um profissional para fazer os exames pré-início da terapia hormonal. E uma vez que a mulher entra na menopausa, com qual frequência ela deve ir ao ginecologista? Ou ela simplesmente esquece a visita de rotina ao ginecologista? De maneira alguma. Aí que ela tem que ir todo ano ao ginecologista. Por quê? Qual que é o grande assombro da reposição hormonal? Câncer de mama, tá? Esse é o grande medo da mulher, tá? Então, a mulher, a terapia hormonal, ela não vai fazer com que a paciente tenha câncer, ou seja, eu tomo o comprimido, vai nascer câncer em mim. Não. Alguns hormônios, tá? Alguns tumores de mama são hormônios dependentes. Então, o que acontece? Se você der hormônio para essa paciente, você vai estar estimulando o crescimento desse tumor. Se você fizer hormônio precocemente, pode ser que esse hormônio cresça mais rápido, tá? Mas provavelmente ela deveria desenvolver esse câncer mais tarde do que se ela não fizesse a terapia hormonal. Aí vem a mamografia, a ultrassonografia transvaginal e a citologia, que é o preventivo. Então, esses 3 exames têm que serem feitos antes de começar a terapia hormonal. Doutor, quando falamos dos sintomas, uma das queixas das mulheres é essa questão do aumento da gordura abdominal. Este aumento da gordura abdominal, que inclusive leva a mulher que está na menopausa a ter uma chance maior, um risco maior de infarto, seria porque o hormônio causa esse crescimento da gordura abdominal, ou porque a mulher perdeu aquela vontade de cuidar da alimentação, da atividade física, por conta do estresse e tudo mais? O hormônio está ligado diretamente a essa produção da gordura abdominal? Não. O hormônio ele não está ligado, a falta dele é a produção de gordura, mas a diminuição da qualidade de vida. Consequentemente, ela se cuida menos, vai comer pior ou vai descontar na comida, né? Essa ansiedade, como a gente viu na reportagem, a paciente engordou 7 quilos, né? Por quê? Porque fica ansiosa, fica irritada, fica com a qualidade de vida péssima, né? E a diminuição do hormônio feminino, principalmente do estrogênio, tá? Faz com que os vasos, tá? E a corrente sanguínea dela, vamos dizer assim, coração e vascular, tenham prejuízo pela falta de hormônio. Com esse prejuízo, aumenta em torno de 15 a 20% os problemas cardiovasculares das mulheres pré-menopausa. A gente agradece a sua participação mais uma vez, doutor Carlos Maiorquim, para esclarecer este tema para as mulheres. E a dica, mais uma vez, é visite o seu médico com frequência. Não esqueça de cuidar da sua saúde. Sábado que vem o Viver Bem está de volta com mais um tema. A gente encerra aqui, doutor. Muito obrigada. Ok, eu que agradeço. Até lá, gente. Tchau, ótimo fim de semana.